Depois de muito quebrar a cabeça, eu descobri que há algumas coisas que você pode compartilhar com as pessoas e outras não. Às vezes a gente se abre tanto e compartilha tanto com as outras pessoas e depois nota que não deveria ter feito isso. E infelizmente isso é um problema muito comum na nossa época, porque tem aquela palavra overshare. Eu compartilhei demais sobre a minha experiência, sobre a minha vida, sobre os meus problemas e depois o arrependimento sempre vem. Eu mesma já cometi esse erro e hoje eu gostaria muito de falar pra você todas as coisas que eu acho que você não deveria compartilhar pra algumas pessoas ou somente para aquelas que você tem muita confiança. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio. A primeira coisa que eu penso que você deveria ter muito cuidado ao compartilhar com as pessoas é os seus defeitos, ou aquelas características que você não gosta muito a respeito de você e que geralmente você fala para todo mundo que você conhece. Parece que quando nós compartilhamos os nossos defeitos, nós damos a liberdade para que a pessoa use aquilo contra nós. Então eu não consigo contar e enumerar para vocês a quantidade de vezes que eu falei para uma pessoa sobre um defeito que eu acho que eu tenho e depois ela fazer uma piada a respeito e eu ficar, me sentindo super mal e ainda mais insegura com essa característica do meu corpo. Portanto, guarde as coisas que você não gosta sobre si mesma. Se for possível, você vai trabalhar para melhorar essas coisas sozinha, mas não fique focando e falando para as pessoas sobre os defeitos que você enxerga em você mesma. Até porque parece que quando nós falamos sobre defeitos que nós temos, observe, quando uma pessoa fala sobre um defeito que ela tem, por exemplo, eu acho meu nariz muito grande. Você automaticamente vai começar a reparar no nariz dela e vai ver, nossa, pode ser que seja um pouquinho grande mesmo. Além de você dar espaço para que essa pessoa consiga enxergar esse defeito em você, parece que você também cria esse espaço para que as pessoas opinem sobre características do seu corpo. E é extremamente desagradável quando elas trazem esses defeitos do nada em uma conversa. Como segunda dica, eu acho que você não deveria compartilhar erros em que você está tentando melhorar. Se você está tentando trabalhar para consertar algo na sua vida, ou para talvez mudar um hábito que você tem, eu mexo muito no celular, ou se não, eu tenho uma alimentação péssima. Se você está trabalhando para melhorar isso, não compartilhe para as pessoas. Eu acho que o melhor é a gente chegar nas pessoas e compartilhar o resultado final, não o processo, porque quando nós compartilhamos o processo, isso pode causar ainda mais dificuldade e tornar ele mais difícil pra gente. Se você tem dificuldade com a sua alimentação, é importante que você supere isso antes de abrir para as outras pessoas, até porque as pessoas elas sempre vão ter opiniões e quando a gente fala, elas vão trazer a opinião delas e talvez isso vai fazer com que a gente desanime do nosso processo. Eu me considero uma pessoa muito aberta e eu já considerei que eu compartilhei demais. I overshared information in the internet, sabe? Eu compartilhei muitas informações na internet sobre mim e aí quando eu reparei que eu fiz isso, eu simplesmente dei um basta, mas ao mesmo tempo eu continuo sendo uma pessoa que compartilha bastante das minhas experiências na internet. Eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que amo falar sobre o meu testemunho, sobre diversas coisas da minha vida. Mas eu também acredito que muitos testemunhos, não são todos, obviamente, muitos testemunhos são dados quando a tempestade passa, não enquanto ela está acontecendo. Com certeza o Senhor trabalha através dos testemunhos e Ele fortalece as pessoas através do seu testemunho de vida. Mas é importante que você passe por todo o deserto, que você passe por todo o processo para que você fale o resultado. Sobre o seu processo de mudança, não compartilhe com qualquer pessoa, porque talvez você vai se arrepender no futuro. Até porque nós passamos por processos que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Então, se a gente vai compartilhar tudo, como eu disse, ela vai trazer uma opinião que talvez não seja tão relevante no momento. Terceira dica, que também se encaixa na dica que eu dei anteriormente, é que você não compartilhe os seus pecados que você está tentando abandonar com ninguém. Porque muitas pessoas, elas vão te julgar pelo que você está cometendo contra Deus e elas não vão querer te ajudar. Com certeza, há líderes na igreja em que estão dispostos a te oferecer o suporte que você precisa. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que, como a igreja é um hospital, essas pessoas, elas não estão ali buscando ao médico, então elas vão atrapalhar o seu processo e talvez elas vão dificultar a sua jornada até que você abandone determinado pecado. Então que você mantenha pra você os pecados que você está tentando abandonar, as coisas que você está tendo muita dificuldade. Se você tiver um líder de muita confiança, você pode compartilhar com ele, mas ainda assim tenha muito cuidado. Eu tô com medo do áudio desse vídeo ficar um pouquinho ruim porque tá chovendo bastante, mas vai dar certo. Tive que esperar a chuva se acalmar um pouquinho, mas estou de volta. Juntamente com a dica anterior, algo que se encaixa perfeitamente aqui é que você não deve compartilhar com ninguém pecados de outras pessoas ou erros que elas cometeram lá no passado. Muitas vezes, infelizmente, isso é algo muito triste de se reconhecer, mas nós fazemos o trabalho do inimigo na igreja, porque se a gente tenta trazer à tona a todo momento um pecado que a pessoa já entregou a Deus, que Deus já perdoou, jogando nas profundezas do mar, e a gente sempre tenta resgatar aquilo para poder acusar aquela pessoa, nós não estamos fazendo o trabalho de Jesus, com certeza. Logo, estamos fazendo o trabalho do inimigo. Misericórdia. Você, como uma pessoa
cristã, até mesmo se você não for cristão, mas você tem que estar ali pra apoiar a pessoa e não ficar jogando na cara dela o erro que ela cometeu. Portanto, se você souber de algo íntimo sobre alguém, mantenha pra você mesmo. Muitas vezes a pessoa chega pra gente e ela conta algo extremamente pessoal e a gente vai e espalha pra todo mundo. Mas isso não é certo. Assim como você gosta de ser respeitado e gosta que a sua intimidade esteja também protegida, proteja a intimidade das outras pessoas. Não saia compartilhando pra todo mundo o que você não gostaria que a pessoa compartilhasse sobre você. Assim como os pecados não te definem, eles também não vão definir outra pessoa que talvez você não tenha muita familiaridade, que você não gosta dela. Mesmo assim, os pecados não vão definir ela. Quarta dica é que você não compartilhe as suas boas ações. Às vezes nós temos tendência de compartilhar, isso é algo natural do ser humano. Compartilhar tudo que nós fazemos de bom com o objetivo de receber algum reconhecimento, de a pessoa ver, nossa, você fez isso e foi lindo, tudo mais. Mas no final das contas, o que é mais relevante e o que mais cura o nosso coração é ajudar as pessoas, não receber um reconhecimento. A verdadeira satisfação vem de saber que você fez o bem, independentemente de qualquer aprovação externa. Então, quando você fizer o bem para uma pessoa, não precisa compartilhar. Simplesmente guarde aquilo e o sentimento maravilhoso que é de ajudar outras pessoas. Se você está contribuindo para uma pessoa que está em necessidade, a única pessoa que precisa saber disso é você mesmo. Muitas vezes nós queremos compartilhar porque pensamos que o nosso valor está em outras pessoas, nós pensamos que o nosso valor está no reconhecimento. Mas lembre-se de que o seu valor está em Jesus Cristo. Então você não precisa fazer absolutamente nada para que você tenha algum valor. Eita, nós já temos esse valor embutido dentro de nós, porque Jesus, ele pagou todo o preço pela nossa vida. Então a nossa vida vale o sangue do próprio Deus. Nós não precisamos fazer mais nada para que a gente tenha mais valor, seja reconhecido. E como última coisa que eu não indico que você compartilhe com as pessoas é os seus traumas e as suas dores. Os traumas emocionais, os abusos e várias coisas que a gente passa, infelizmente, nessa vida, são coisas que devem ser tratadas diretamente com um profissional. Não é algo que nós vamos compartilhar com qualquer pessoa. Às vezes nós estamos numa situação tão vulnerável que conhecemos uma pessoa nova e já saímos compartilhando todos os traumas. Mas isso não é nada indicado. Especialmente quando a pessoa não sabe lidar de forma respeitosa, cuidadosa. Quando ela nunca teve um tipo de experiência assim, ela pode falar algo errado ou ao mesmo tempo ela pode ficar sem ter o que falar pra você. Mas, obviamente, você não precisa carregar o peso dos seus traumas sozinho. Você pode buscar ajuda profissional e com certeza é isso que eu indico. E o mesmo vale também pra saúde mental, pra essas questões relacionadas à depressão, à ansiedade. Muitas dessas coisas você vai ter que guardar pra si. Com certeza é importante a gente ter o círculo ali, que é da nossa confiança, então pessoas que a gente consegue tratar sobre esse tipo de assunto. Mas, novamente, esse tipo de coisa é bem melhor quando você trata diretamente com um terapeuta, com um psicólogo, psiquiatra, porque essas pessoas, esses profissionais, eles conseguem te oferecer um suporte bem melhor. Eu lembro de uma vez que eu tive uma crise de ansiedade em um evento dos jovens e tinha muita gente nesse evento. E aí eu almocei e depois eu comecei a passar mal, automaticamente. Eu pensei, nossa, essa comida me fez mal. Então eu vou ao banheiro pra poder tentar me livrar dessa comida e aí eu vou melhorar. Porém, como eu disse, o evento estava completamente lotado. E quando eu cheguei no banheiro, tinha uma fila enorme pra conseguir usar. E nessa fila eu comecei a ter palpitação. Então, meu coração acelerou demais, eu não sabia o que fazer, eu tinha uma sensação enorme de morte. E aí eu fiquei um pouquinho desesperada, mas eu fiquei assim... Teve um momento que eu não estava aguentando e eu sentei no chão do banheiro esperando na fila. Até que finalmente esvaziou e eu consegui também me livrar da comida que eu tinha comido. Mas depois que eu tinha saído do banheiro, a minha prima chegou e ela falou, Luciana, tudo bom, querida? Você tá tendo uma crise de ansiedade. Depois que eu falei todos os sintomas pra ela. E ela foi a única pessoa que soube dessa crise que eu estava enfrentando ali nesse evento. Depois que ela me explicou o que estava acontecendo, eu simplesmente voltei pra nave ali da igreja e eu sentei e fiquei tentando controlar minha respiração. Eu não falei mais pra ninguém que eu estava passando por uma crise de ansiedade, porque aquelas pessoas não podiam me ajudar naquele momento. Eu simplesmente precisava enfrentar aquilo e tentar manter a minha respiração tranquila pra que a crise fosse finalizada. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não me expus pra ninguém e a crise finalizou assim num momento mais rápido, creio eu, porque uma crise de ansiedade às vezes demora um pouquinho pra finalizar. Então veja que hoje, quando eu noto que eu estou começando a ter uma crise, eu não fico procurando alguém pra poder falar, nossa, eu estou tendo uma crise de ansiedade, você pode me ajudar? Eu sei muito bem que controlar minha respiração e manter a minha mente mais tranquila, estar orando e entender que aquilo vai passar, que é uma sensação terrível, mas vai passar, me ajuda demais a controlar a mim mesma e passar por aquele processo que, infelizmente, eu tenho que passar. Eu não estou falando aqui que quando você tem uma crise, você sente a necessidade de ter uma pessoa ao seu lado, você não pode falar pra ninguém. Mas não exponha
isso pra todo mundo que está ao seu redor, porque as pessoas, novamente, muitas não vão entender pelo que você está passando. Tem muita gente que pode chegar em você e falar, ué, mas você tá tendo crise por quê, gente? Não aconteceu nada. E nem você sabe exatamente por que você tá tendo aquela crise. Eu já reparo que em locais muito cheios e que eu vejo que eu preciso estar à frente de alguma coisa, as crises geralmente se iniciam, mas hoje eu já tenho mais controle sobre elas e consigo estar ali manuseando. Sendo assim, essas são todas as coisas que eu creio que você não deve falar pras pessoas ou que você pode falar pras pessoas certas. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria muito de falar 2 dicas fundamentais para que você consiga lidar com esse assunto na sua vida. A primeira é que você comece a pensar antes de falar. Geralmente, as pessoas falam, Lu, mas como é que eu vou fazer, sendo que quando eu vi, eu já contei tudo pra pessoa, eu conheci a pessoa hoje e eu já contei absolutamente tudo sobre a minha vida. Isso, infelizmente, é normal, nós temos o costume de fazer isso, mas a partir do momento que você identifica que você faz isso, você vai começar a se podar e vai chegar um momento em que você vai ser capaz de controlar a sua língua. Faça um esforço constante para que você seja mais seletivo com relação às informações que você vai compartilhar para as pessoas que você acabou de conhecer ou pessoas que você já conhece, mas não tem tanta confiança. A segunda dica é que você compartilhe sobre esses assuntos e outros com pessoas que realmente sejam confiáveis. Mas a confiança deve ser cuidadosamente escolhida. Muitas vezes nós pensamos que uma pessoa do nosso círculo ali de amigos é confiável, mas nós falamos uma coisa para ela e depois todo mundo já sabe. Isso já indica que ela não é confiável. Portanto, aprenda a identificar as pessoas que realmente merecem ouvir sobre os seus sentimentos, sobre os seus desafios, os seus traumas, erros que você está tentando consertar na sua vida. Se você se interessa por esse assunto mais relacionado à ansiedade e como lidar com ela, eu indico muito que você veja esse vídeo aqui, porque eu falo sobre os gatilhos que muitas vezes nós ignoramos. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!